Fala galera, beleza? Bom, estamos aí nesse vídeo. Agora a gente vai desenrolar ponto a ponto dos 3 pontos que a gente viu, certo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, construção do conhecimento, tá certo? Bom, o que é então especificamente construção do conhecimento? Bom, você é um educador social, agora você tem esse pilar, construir o conhecimento. Primeiro ponto importante, seja lá qual for o grupo que você estiver trabalhando, o público que você estiver trabalhando, seja lá qual for o tempo que você tem com esse público, você consegue ali, em uma quantidade maior ou menor, trabalhar esse ponto, tá? Hoje, mas construção do conhecimento, às vezes eu posso estar com um público, mas e vamos supor que é um público muito assim, transitório, né? Eu fico pouco tempo com eles, às vezes poucos minutos. Dá para fazer alguma coisa referente a isso? Dá, certo? É prioridade? Não. Se não é prioridade, se não dá para desenvolver muito bem, isso vai aparecer no seu manejo, certo? Só que aí você vai manejar outras estruturas que são, de uma forma geral, tá? Prioridade para aquele público. Não adianta também você querer trabalhar uma coisa onde não é uma prioridade para aquele público, tá certo? Não é uma necessidade maior. Então, construção do conhecimento, assim como os outros 2 pilares, assim como qualquer outro manejo, você tem que ter em mente que se não dá para trabalhar de uma forma mais completa, tá? Você tenta trabalhar dentro daquilo que der. Se não der para trabalhar quase nada daquilo, não se preocupa. Isso significa que está exigindo uma outra estrutura para ser trabalhada, certo? O que não vai faltar é brechas para que você possa trabalhar algumas coisas, tá certo? Então vamos lá. Construção do conhecimento. O que é essa construção do conhecimento, então? É você realmente desenvolver coisas, desenvolver manejos, ações, certo? Que vai construir conhecimento no outro. Vai fazer com que o outro, e quando eu digo outro, eu digo grupos ou pessoas, tá? Você vai construir o conhecimento no outro, para que, construindo esse conhecimento, ele possa se desenvolver, ou possa ser um auxílio ao desenvolvimento dele, né? Ou seja, um start, de alguma forma, por mais ou por menos, construir o conhecimento e passar para o outro é extremamente importante para o seu desenvolvimento, tá? Tanto o pessoal do outro, quanto o desenvolvimento social do outro. Então, extremamente importante, tá? Então, isso é a construção do conhecimento. Agora, de forma prática, né? Vocês estão vendo aí, ó, a gente já tem manejo. Manejo é ação, o que fazer, certo? De forma prática, eu coloquei 4 pontos, tá? Primeiro ponto, construindo um primeiro currículo, tá certo? De trabalho. Olha só que interessante. Já é uma construção de conhecimento. Eu, por exemplo, dou cursos de desenvolvimento de currículo, né, de construção de currículo para adolescentes. É muito bacana o curso, porque eu já fiz cursos e me preparei para isso, né? Então eu dou esses cursos. O que eu estou fazendo com esses adolescentes? Construindo conhecimento, né? Então não é só sentar e fazer o currículo para ele. Eu pego, construo um mini curso e junto com eles construo o currículo. Então isso é muito interessante. Isso aqui é um exemplo, tá? Que você pode fazer, tá bom? Então, primeira coisa na prática estou construindo conhecimento. Fora que, nessa dinâmica, eu falo sobre responsabilidade, sobre mercado de trabalho, falo sobre uma série de coisas. Por exemplo, preconceito. Eu abordo uma série de dinâmicas que o adolescente precisa ouvir, precisa refletir, precisa entender, conhecer de forma mais ampla, porque tem a ver com ele se desenvolver. Não é só pegar um papel com os seus dados e entregar por aí. Não, tem que ter uma série de condições. O adolescente, para entregar um currículo, se for possível, ele tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Fazer alguns cursos, desenvolver algumas coisas. Eu mesmo, até o atual momento, onde eu desenvolvi esse curso aqui para vocês, eu tenho uma média de 4 ou 5 cursos que eu criei para adolescentes, né? Eu peguei, aprendi o conteúdo e compilei para adolescentes. Então, quer dizer, direcionado para esse público. Para que? Construção do conhecimento. E você acaba preparando eles para várias coisas. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre a diferença do pedagógico para o
para o social? Então, aqui quando eu estou construindo o currículo, eu estou muito mais dentro do social, né? Eu estou falando sobre comportamento, sobre cumprimentar, sobre como você se comunica com os outros, como é que você chega numa loja, entrega um currículo, você só deixa, ou você vai ter que ser gentil, você vai ter que se construir como uma figura adequada para o cargo. Opa, tudo bom? Bom dia, qual é o seu nome? Eu me chamo fulano de tal. Eu gostaria de deixar esse currículo. O gerente se encontra no momento? É que se fosse possível eu gostaria de entregar nas mãos dele, se não tiver problema. Isso é um tipo de abordagem. A outra, não, eu posso deixar um currículo aqui? Então, que eu tenho uma experiência na área e tal, e eu tô procurando vagas, né, que tem a ver com a minha área, com a minha atuação. Posso deixar essa cópia com você? Posso. Maravilha. Qual é o seu nome e tal? Bom dia, bom turno para você, que tudo corra bem, que seja bacana, qualquer coisa. Meu telefone está no currículo. Coisa simples assim, parece que não, mas às vezes nem os adultos dominam. Imagina os adolescentes. Eu trabalho com adolescente, meu foco é adolescente, vejo que de cada 10, 11 tem problemas em se apresentar. Então, tem que ser treinado. Isso é o social, é para a vida real, né? Então, isso é um exemplo. Então, você já pegou o manejo, eu já expliquei como é que funcionou comigo, dá para você replicar isso, tá? Vamos lá, calma que eu tenho outra coisa, né? Se você precisar de mais conteúdo, no final desse curso, eu vou apresentar um grupo onde tem esses conteúdos, todos eles compilados com mais detalhes, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto, né? Aprendendo a ler e escrever é uma outra forma de construir conhecimento. Em qualquer faixa etária, você pode ensinar a ler e escrever, nem que se for o básico. Você não precisa ser professor de português nem nada. O básico, você pode inclusive auxiliar as pessoas que estão alfabetizando, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Quem ali estiver precisando dessa dinâmica, estiver precisando dessa ferramenta que é a comunicação escrita, né, de leitura. Então você também consegue desenvolver isso, é bem interessante. O terceiro ponto, seus direitos na educação, né? Esse daqui é interessante porque é o seguinte, vamos pensar assim, tem uma criança, um grupo de crianças, né? Eles, por exemplo, na assistência social, a gente já sabe que como cidadão é um direito você frequentar a escola, tá certo? Então, a partir dessa ideia, você começa a trabalhar uma série de dinâmicas, né? O seu direito de estar na escola, e aí você tem uma responsabilidade, principalmente com você mesmo, de absorver o conteúdo. E aí, se você tiver, por um acaso, alguém que estiver te dando reforço, um auxílio de alguma coisa, reforçando para que você se engaje, absorva mais, seja melhor na escola, criança, adolescente, jovem, qualquer um, você aprender que isso é interessante, é um valor, é legal para você agregar isso. Então, assim, essa questão de seus direitos na educação, eu posso colocar para qualquer coisa, né? Construir o conhecimento do seu direito na educação, isso forma você como um cidadão de direito mais consciente, instruir você dos seus direitos, por exemplo, como cidadão que está ali procurando a saúde pública, né? E aí no hospital, como é que funciona o atendimento? Você é prioridade, você não é? Como é que funcionam essas questões? Então, quer dizer, isso daí também faz parte da construção de conhecimento, tá? De uma forma muito prática. O outro ponto é aprendendo higiene pessoal, isso aqui é muito legal. Rola muito dentro de casalar, saica, albergue, trabalhar, né? Os educadores trabalhar exatamente isso, geralmente é orientador lá, trabalhar exatamente essa questão da higiene pessoal, tá? E também a construção do conhecimento. A gente está falando sobre cuidado próprio, cuidar da saúde, desenvolvimento. Isso também se trata de doutrina, né? Você repetir a mesma coisa todos os dias, que é a higiene. Isso reflete a sua organização, a sua forma de gerir, né, como é que está sendo o seu dia a dia. Isso é muito interessante, tá certo? Isso acaba afetando a vida da pessoa de fato, né, de uma forma muito prática. Bom, isso daqui que a gente viu agora é a construção do conhecimento. Faltam mais 2. Os vídeos continuam, pega firme, continua anotando. Espero que você tenha entendido. Isso é um pilar. Esses 4 exemplos são para te mostrar formas de como trabalhar a construção do conhecimento. Porque talvez a dificuldade seja
Tá, mas como é que isso vira uma coisa de verdade, concreta? Exatamente isso, você faz coisas que vão construir conhecimento para o outro, de forma importante, né? Tanto para o outro quanto para a sua vida social, pessoal, certo? Então, fica essas instruções agora e esse conteúdo, construção do conhecimento. Vamos para o próximo. É isso aí, tamo junto.